Estava até lendo uma matéria essa semana que estava falando sobre a Coreia, que eles estavam perseguindo cristãos, né, até matando cristãos. Tem lugares onde você não pode pregar a palavra de Deus, né? Então, são leis que foram criadas por pessoas que foram colocadas pela população. Então, se a gente, que é de Deus, também não se posicionar, né? Vai ter outra pessoa que vai se posicionar pela gente. Alguém vai decidir pela gente. O que eles acreditam, a gente também tem que estar ali se posicionando sobre o que a gente acredita, né? A gente não pode deixar passar. E é interessante, porque é só você compreender, né? Eu lembro que há algum tempo atrás, eu tinha uma visão muito esquerdista. Eu tinha essa visão esquerdista. Mas eu não entendia. E eu também pensava, sabe? Lá, muito tempo atrás, eu pensava assim, a gente não pode se envolver com esse negócio de política, né? Por que o cristão vai se envolver com coisa de política? Deixa esses políticos pra lá, deixa eles. Mas não, a partir do momento, um dia eu entendi, meu Deus, olha como a coisa tá ficando apertada. Eu e o Júnior, a gente trabalhou muitos anos na Europa. E a Europa, lá fora, as leis nos impedem, praticamente, tem países da Europa que você não pode nem ir na rua evangelizar. Você não pode dar um folheto, você não pode convidar uma pessoa para conhecer Jesus. Às vezes a pessoa está sofrendo. Às vezes, por exemplo, na Inglaterra, as crianças são muito oprimidas. Elas são muito oprimidas, tem muito problema no meio das crianças. A gente não pode orar por uma criança. A gente não pode ir na televisão, nos programas de TV e convidar a pessoa para vir na igreja. Não pode, é proibido. Então, de onde que vêm as proibições? Vêm da política. Então, se a política tem sido usada para atrapalhar o evangelho, então a gente tem que se envolver na política, sim. A gente viu o caso de Daniel. Olha o exemplo de Daniel. É um exemplo bem claro de que nós precisamos nos envolver com a política, sim. E com relação ao que eu estava falando, que eu tinha uma visão muito esquerdista, a partir do momento que eu entendi o seguinte: o Senhor é a minha bandeira não é esquerda, minha bandeira não é direita. A minha bandeira é o Senhor. Então, qual é o lado? Eu tenho que escolher um, eu não posso ficar no meio. Mas qual o lado que representa melhor a minha fé? Não é a esquerda. Não é a esquerda. Apesar de parecer, eu lembro que eu estava conversando com uma pessoa recentemente e ela, não, mas... E eu estava falando, meu Deus, mas é completamente contra a nossa fé. Todos os partidos que estão ali juntos, tudo que eles querem fazer é contra a nossa fé. Como que você pode aceitar uma coisa dessas, né? Então, é importante que você entenda isso. Que você saiba respeitar as pessoas e elas também têm que respeitar você. Mas o que você tem que fazer? Você que é jovem, você tem que ir e lutar. Agora é o momento. Agora é o momento, porque depois a gente não vai poder reclamar. A gente tem que lutar agora. Esse é o momento. Outubro está vindo aí e é o momento que você tem de explicar para as pessoas, de conversar com a sua família. Às vezes, tipo assim, fica tão tocado, né? Você às vezes está ali, ouve a propaganda política. Ai, gente. E é tanta mentirada, é tanta enganação. Que engana muito. Porque a gente tem essa tendência de acreditar em tudo que a gente ouve, né? É incrível. Como que somos bobinhos. Mas você tem que entender a visão de um e a visão do outro. Se você é com Deus, não tem como você ser de esquerda. Não tem como. Desculpa. De repente você não está aceitando o que a gente está falando. Mas é como a luz e as trevas. Não combina, não combina, vai. não dá.
E aí a gente tá falando do Espírito Santo, falando que você vai ser uma testemunha e daqui a pouco você recebe o Espírito Santo, você quer ser essa testemunha e daqui a pouco tem um monte de lei e você não pode nem falar. Exatamente. Aí você vai fazer o quê? Você vai ter que obedecer, porque já existe a lei. Então tem o momento de fazer agora, porque depois que passar... Não é pagar não pra adianta, ver, né? não é tipo se iludir por promessas, né? É só a gente comparar o que a gente vê, assim. A política é que nem a pessoa que tá dentro da igreja e o mundo começa a brilhar ali, tipo, começa a brilhar, ai, olha, tem festa, tem balada, você vai beber, você vai cheirar, você vai usar isso, vai ser mó da hora. Esses partidos aí também que querem iludir, não, vou liberar isso, vou fazer aquilo, só quer iludir. E como a gente vê os testemunhos aqui diariamente, a gente vê os jovens que quando se ilude com esse brilho, é a mesma coisa na política. Eles fazem, é tipo assim, é um banquete, faz várias promessas com uma lábia que, olha, gente, se fosse cumprir tudo que prometesse, para iludir, para enganar. E a gente é jovem, né? Todos os jovens, todas as pessoas, na real, têm uma cabecinha, a gente tem que pensar e tem que raciocinar, não deixar enganar, não deixar se levar pelo que falam que é manada, mas não existe nenhuma manada aí, não existe nenhuma... a maioria, não existe isso de maioria. O que eles falam para dizer, olha, é melhor eu ir aqui porque eu vou com a maioria. Não é. Você tem que ir pelo que é certo. O que você acredita, o que vai defender seus valores. Defender os seus valores, às vezes você quer ter filho. Daí você também tem que pensar nas crianças, tem que pensar em você jovem, tem que pensar no futuro dos seus pais, seus avós, em tudo. Então, eu acho que é uma coisa... Isso é ser exemplo, né? Em tudo, e é né? não se anular também, né? Porque às vezes você fala assim, eu não vou me envolver. A partir do momento que você não se envolve, você vai estar sujeito àquele que se envolveu. É o muro. Exatamente. Mano, o muro é do... Então, você tá ali em cima. Então, tipo assim, você vai ter que obedecer àquele que foi eleito. Então, você se anulando, você, de certa forma, você vai ser prejudicado. Então, você tem que parar, pensar, pera lá, quando a Dona Nanda falou, vou pesar. Pesei, ok, então eu vou escolher o meu lado, aquele que o quê? Que valoriza os meus princípios. Eu tenho que pensar nisso. O que valoriza, né, a senhora estava dando um exemplo, falou da criança, né? Que na Inglaterra não pode ter um programa de TV. Aí eu fiquei pensando, eu cheguei na igreja por causa de um programa de TV que minha mãe assistiu. A minha mãe veio na igreja por minha causa, eu era criança ainda, eu tinha um problema espiritual muito grave, e ela viu um programa de televisão e ela me trouxe. Então eu fico pensando, imagine uma mãe passando por esse problema e não vendo aquela luz que minha mãe viu há 25 anos atrás. Então eu não posso parar em mim, pensar, não, já estou aqui, estou bem, tá. Não, mas e o amanhã? Eu quero que isso continue, que a palavra continue sendo pregada. Então eu tenho que pensar nisso. E pensar e lembrar também que não é só, tá bom, legal, eu vou lá, eu vou votar, eu vou votar. Você não é só pensar em você, você tem que ser um influencer. Porque esse objetivo é muito, muito grande. Ele é muito grande, ele precisa de uma união de todos nós. Então você precisa influenciar o máximo de pessoas que você possa influenciar. Esse é o trabalho. Você vê, as celebridades já estão há um tempão lá usando as redes sociais para influenciar. Show. E você? O que você tem feito com relação a isso? Então ali você pode conversar com os seus familiares, você pode conversar com os seus amigos, porque a maioria das pessoas, aqui entre nós, a maioria das pessoas, elas ficam muito assim, olha, nem sei, eu não sei em que eu vou votar. Você não sabe, olha, deixa eu te ajudar, olha, tem isso daqui, porque olha, quem não quer defender a família, né? São só aqueles que são contra ela. Então, enquanto existirem pessoas a favor da família, são essas pessoas que você tem que buscar alcançar, né? E levar isso, porque o outro lado tenta ludibriar, tenta enganar. Então, a gente tem que ser muito... trabalhar muito, né? E teve um amigo aqui, o canal do eu não sei, Learle, perguntou assim, pode falar de política no jejum de Daniel? Aí eu pergunto para você, por que não? Por que não pode? Tem até um comentário aqui, temos que falar de política para não sermos impedidos de falar de Deus. Pense nisso. Exatamente. Falou tudo, respondeu melhor do que eu. Tá ótimo.